Você já se perguntou por que as pirâmides do Egito ainda mantêm seu silêncio? Por que essas estruturas majestosas e enigmáticas que desafiam os limites do tempo e da lógica continuam a ser um mistério, mesmo depois de séculos de investigação? E o que dizer dos hieróglifos, que parecem esconder mais do que revelam? Existe uma verdade proibida, uma verdade que foi ocultada, distorcida ou simplesmente esquecida. E o Egito, com sua rica tapeçaria de mistérios, talvez seja a chave para desvelá-la. Você está prestes a ser conduzido por uma jornada através de camadas de sabedoria ancestral, onde o conhecimento dos antigos egípcios não é apenas um relato histórico, mas uma ferramenta poderosa para a compreensão do cosmos, da alma humana e dos segredos do universo. O que se esconde por trás das lendas de deuses, faraós e templos? O que eles nos deixaram que transcende a história e toca o espiritual? Este vídeo irá revelar o lado oculto e muitas vezes suprimido dos mistérios egípcios. Vamos explorar a verdadeira essência do Egito Antigo, sua conexão com as dimensões invisíveis e como suas práticas místicas ainda ressoam em nossa realidade contemporânea. Mas, mais do que isso, você será confrontado com uma revelação que os estudiosos conhecem manter escondidos. O Egito não é apenas um mundo perdido no tempo, mas um espelho do que fomos, somos e ainda podemos ser. Abrace essa jornada e prepare-se para despertar para uma verdade que foi guardada nas sombras, esperando pelo momento certo para ser desvendada. O Egito Antigo, com suas pirâmides imponentes e templos sagrados, é visto por muitos como uma civilização que floresceu de maneira inexplicável, sem paralelos claros com o resto do mundo antigo. Mas o que se encontra além das imagens comuns de faraós e deuses com cabeça de animal? O Egito foi mais do que um império próspero. Foi um centro de conhecimento esotérico que, ao longo dos milênios, se tornou imensuravelmente valioso e perigosamente oculto. Para entender a profundidade dos mistérios misteriosos, é preciso voltar no tempo, para além da história registrada, e adentrar nas práticas espirituais que formaram a espinha dorsal dessa civilização. Os egípcios, com sua cosmologia complexa e filosofia espiritual profunda, viam o universo como um reflexo da harmonia cósmica regido pelas leis de Ma'at, a deusa da verdade e da justiça. Mas a verdade, nesse contexto, não era algo simples ou tangível. Ela era algo que transcende a realidade física e se fundia com o próprio tecido do ser. Os sacerdotes egípcios eram os guardiões desse conhecimento secreto, aqueles que compreendiam os ritmos ocultos do cosmos e as forças invisíveis que regem a existência. Estavam imersos em práticas espirituais avançadas, como a magia, a alquimia e os rituais de transformação da consciência. Seus mistérios eram passados de geração em geração, mas sempre com uma condição: apenas aqueles dignos ou preparados poderiam acessar esse saber, pois ele possuía o poder de alterar não apenas a percepção do mundo, mas a própria estrutura da realidade. Por séculos, esses conhecimentos foram mantidos longe do olhar do público, escondidos nas câmaras secretas dos templos ou nas bibliotecas proibidas de Alexandria. A elite do Egito sabia que a sabedoria que possuía não deveria cair em mãos erradas, pois os efeitos de seu uso indevido poderiam ser catastróficos. A verdade sobre esses mistérios foi cuidadosamente filtrada pela história oficial, e aquilo que restou foi uma versão simplificada, adaptada para consumo popular. Mas o Egito, em sua grandeza, deixou pistas. Códigos simbólicos escondidos em seus hieróglifos, gestos enigmáticos nas esculturas e desenhos nas paredes de seus templos são, na verdade, fragmentos de uma realidade mais profunda. Porque os antigos egípcios consideravam o faraó não apenas um líder terreno,
mas uma entidade divina, uma ponte entre os mundos. O que fizeram os rituais de mumificação, que não eram apenas um processo de preservação, mas um portal para a imortalidade? Essas questões têm sido questionadas por estudiosos e ocultistas ao longo dos séculos, mas poucos realmente compreenderam o cerne desses mistérios. Muitos livros e teorias falam sobre o Egito, mas poucos chegam perto de revelar a verdade proibida. Uma verdade que está além da história convencional, além do que é aqui e agendado. Os egípcios sabiam algo que as civilizações posteriores não conseguiram compreender ou, talvez, temeram. Algo sobre o ciclo da vida e da morte. Algo sobre a natureza da alma e o destino do ser humano que foi deliberadamente apagado da memória coletiva. Essa sabedoria, quando mal interpretada, levou à perda de seu significado e ao enfraquecimento de seu poder. Mas ainda assim, os ecos dessa verdade sobreviveram nas pirâmides, nas câmaras ocultas e nas profundezas da própria alma humana. Agora, em pleno século XXI, estamos à beira de redescobrir o que foi escondido. O Egito, com toda a sua majestade e mistério, pode finalmente revelar o segredo que foi guardado por milênios. Mas, será que estamos prontos para confrontá-lo? E mais importante, será que podemos entender sua verdadeira mensagem? Para começar a entender os mistérios misteriosos, é necessário olhar para além da superfície das grandes pirâmides e templos majestosos. Devemos explorar os conceitos que regiam a vida espiritual e filosófica dos antigos egípcios, elementos que moldaram não apenas sua religião, mas também sua visão de mundo e seu entendimento do cosmos. No centro de tudo isso, encontraremos a chave para os segredos que estavam ocultos, o conceito de duas realidades paralelas. Para os egípcios, a realidade física era apenas uma das muitas camadas do universo. O mundo visível, onde vivemos e onde buscamos poder, conhecimento e controle, era considerado apenas uma fração da verdadeira realidade. A outra dimensão, a que se esconde além dos limites do que podemos ver com nossos olhos mortais, era chamada de Duat, o reino espiritual, o mundo das sombras, onde a alma viaja após a morte e onde o conhecimento esotérico é guardado. Duat, embora desconectada de nosso entendimento cotidiano, tinha uma presença constante na vida dos egípcios. Eles viajam a vida como uma jornada cíclica, não como um ponto final. A morte, em sua visão, não era um fim, mas uma transição para um novo estado de existência. E essa transição só poderia ser compreendida e navegada por meio do conhecimento oculto. Para isso, os egípcios desenvolviam rituais complexos de passagem, como o Livro dos Mortos, que forneciam instruções feitas sobre como navegar no Duat e alcançar a imortalidade. A vida no Egito Antigo foi uma preparação contínua para essa jornada espiritual. O faraó, por exemplo, não era apenas um governante terrestre, mas também um intermediário entre o mundo físico e o divino. Ele era a personificação de Horus na terra, o deus da realeza e da proteção. E após sua morte, se fundiria com Osíris, o deus da morte e da ressurreição. Este processo não foi visto apenas como simbólico, mas como uma verdade cósmica e prática. A cada faraó que ascendia ao trono, a cada mumificação que se realizava, os egípcios reafirmavam sua crença de que a vida e a morte estavam entrelaçadas, formando um ciclo sem fim. Agora, imagine o impacto de uma opinião tão poderosa sobre os seres humanos que, para eles, a morte não era temida, mas entendida. Eles compreenderam o valor do renascimento, da transformação. E foi isso que os egípcios entenderam que poucos compreenderam. A verdadeira natureza da imortalidade não era o simples prolongamento da vida física, mas uma conexão direta com o divino, com a verdadeira essência do ser.
Esse entendimento profundo de transição e transformação permeou todos os aspectos da sociedade egípcia, das práticas cotidianas às cerimônias religiosas. Mas o conhecimento sobre esses rituais e as verdadeiras implicações do Duat foram mantidos por um círculo restrito. Os sacerdotes, os iniciados e aqueles que estavam interessados em entregar ao estudo profundo e à busca espiritual. Mesmo o simples ato de mumificar um corpo, longe de ser um ritual meramente prático, era um processo altamente esotérico, um procedimento complexo que visava não apenas preservar o corpo, mas preparar a alma para sua jornada. Esses princípios, que podem parecer obscuros ou inacessíveis à nossa visão moderna, revelam uma verdade mais profunda. O Egito não era apenas uma civilização de monumentos grandiosos, mas uma civilização profundamente imersa em uma sabedoria espiritual, que ao longo do tempo foi distorcida, perdida ou escondida. Os egípcios sabiam que a verdadeira liberdade não vinha da conquista de terras ou riqueza, mas da compreensão das forças invisíveis que regem a alma e a consciência humana. E é essa sabedoria oculta que, com o tempo, se tornou proibida, porque ela tem o poder de transformar a própria natureza da realidade. Ainda assim, os egípcios deixaram pistas em seus textos e rituais. Mas o que exatamente significa esses símbolos? O que estava sendo transmitido através de seus complexos mitos e imagens? O que sabemos sobre a verdadeira jornada que nos aguarda quando olhamos para além do visível e abraçamos o oculto? À medida que mergulhamos mais profundamente nos mistérios do Egito, precisamos começar a compreender os paradoxos ocultos nas lendas e nos rituais dessa antiga civilização. Um dos maiores enigmas egípcios reside em sua concepção do tempo e da eternidade. Os egípcios não viam o tempo como nós o entendemos, linear, como uma flecha que avança em direção a um ponto final. Em vez disso, o tempo era circular, cíclico, um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Esse entendimento transcendia a simples percepção de passado, presente e futuro, tornando-se uma força viva, permeando cada aspecto da existência. Esse ciclo contínuo era simbolizado pelo próprio Sol. O deus Ra, em sua jornada diária pelo céu e pelo submundo, representava o ciclo da morte e renascimento. Ao nascer no horizonte oriental, ele passa o dia no céu, apenas para morrer e descer ao Duat, no ocidente, ao cair da noite. Mas ao amanhecer, Ra ressurgia, renovado, trazendo consigo a promessa de um novo ciclo. Esse movimento diário do Sol não era apenas uma metáfora da natureza, mas uma representação direta do ciclo de transformação da alma humana, que, por meio do conhecimento esotérico, poderia transcendê-lo e alcançar a verdadeira imortalidade. Essa percepção do tempo é crucial para entender a conexão entre os egípcios e o cosmos. Para eles, os céus não eram apenas uma esfera distante, mas um reflexo direto das leis espirituais que governam nossa existência. O zodíaco, com seus signos e constelações, não era um simples meio de prever o futuro ou alinhar as estrelas com a Terra, mas um mapa espiritual. Os egípcios acreditaram que o movimento dos astros influenciaria a jornada da alma e seu destino no Duat. Os templos e as pirâmides foram construídos com um propósito preciso: alinhar-se com essas forças cósmicas para garantir a continuidade do ciclo cósmico e a ascensão do espírito. Entretanto, o que realmente choca e subverte nossa compreensão moderna é o conhecimento esotérico que se esconde por trás desses símbolos. Muitos mitos antigos, como o de Osíris, não eram apenas histórias sobre deuses, mas representações das experiências espirituais pelas quais a alma estava passando. Osíris, morto e ressuscitado, simboliza a jornada da alma através da morte e do renascimento espiritual.
Ele representa o princípio da regeneração, não só de um Deus, mas do próprio ser humano, que deve passar por uma transformação profunda para alcançar a iluminação. É neste ponto que os egípcios revelam o que poucos ousam explorar: o verdadeiro significado da iniciação espiritual. Para os sacerdotes e iniciados, a passagem por esses rituais não era simplesmente uma busca por poder ou sabedoria mundana, mas uma forma de despertar para uma verdade cósmica, uma visão expandida da realidade que se estende além dos limites do físico. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas um portal espiritual, um local onde as leis universais se alinham para permitir que o iniciado perceba a verdadeira natureza do universo. Quem entra em contato com esse conhecimento se torna capaz de manipular as forças que governam não apenas o destino pessoal, mas o próprio fluxo da realidade. Mas por que, então, todo esse conhecimento foi escondido? Por que os faraós e sacerdotes antigos mantiveram tanto segredo sobre esses ensinamentos profundos? A resposta reside no poder. O conhecimento é a chave para controlar a percepção, e aqueles que controlam o conhecimento controlam o mundo. Ao longo da história, os detentores dessa sabedoria esotérica compreenderam que um simples vislumbre dessa verdade poderia romper os limites da realidade material, permitindo que os indivíduos alcançassem níveis de poder e compreensão que ameaçavam a ordem estabelecida. Portanto, o que restou para nós hoje são apenas ecos distorcidos dessa sabedoria. No entanto, há um paradoxo que nunca foi resolvido. Como um conhecimento tão poderoso e com um impacto tão profundo se perdeu nas brumas do tempo? Como as mesmas práticas espirituais que garantiram a longevidade e a imortalidade espiritual dos egípcios poderiam ser esquecidas ou reescritas? A resposta talvez seja na manipulação da memória coletiva. Um processo que os próprios egípcios compreenderam, mas que foi distorcido por aqueles que, ao longo do tempo, tinham interesse em manter a humanidade afastada dessa verdade. Assim, esses mistérios foram mantidos na obscuridade, e aqueles que desejavam resgatar o conhecimento genuíno foram frequentemente silenciados. Contudo, a verdade sobre o Egito e seus mistérios está começando a ser revelada novamente, à medida que desenterramos os fragmentos de sua sabedoria esotérica. Mas a verdadeira pergunta que permanece é: estamos prontos para ver o que está além do véu da realidade? A chave para a transformação espiritual e para a compreensão do cosmos já foi deixada para nós. Resta saber se, ao buscá-la, seremos capazes de lidar com o poder que ela carrega. Agora que entendemos a profundidade dos mistérios egípcios e as camadas ocultas de sabedoria que foram passadas através dos milênios, a questão que permanece é como podemos aplicar esse conhecimento na prática em nossas vidas modernas, de forma que ele transforme nossa percepção e eleve nossa consciência. Os egípcios acreditavam que a verdadeira imortalidade não estava apenas em viver para sempre fisicamente, mas em alcançar um estado de unidade espiritual com o cosmos. Isso se traduz em viver em harmonia com as leis universais, transcendendo a separação entre o eu e o universo. A aplicação dessa sabedoria requer uma mudança de mentalidade e uma dedicação ao autoconhecimento. Não se trata apenas de estudar a história do Egito ou decifrar hieróglifos, mas de incorporar os princípios profundos dessa filosofia na vida cotidiana. Uma prática central que podemos aprender diretamente do Egito é o conceito de meditação cósmica, onde a mente e a alma se alinham com os ritmos do universo. O objetivo desta prática é entrar em sintonia com a vibração das estrelas, do Sol e da Terra, confirmando que somos, na verdade, parte de um todo maior.
Para iniciar essa jornada, você pode usar os círculos de poder. Meditações que visualiza o movimento cíclico do Sol, como os egípcios viam, sentindo-se parte desse ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Uma técnica poderosa que os iniciados foram utilizados é o ritual do renascimento. Esse ritual envolve a meditação profunda e a visualização de uma morte simbólica, onde o praticante deixa para trás as velhas limitações e se prepara para nascer novamente, renovado e iluminado. Isso pode ser feito com a ajuda de um espaço sagrado, seja físico ou mental, onde você se afasta das distrações e se concentra em um processo de purificação e renovação. Ao final dessa prática, imagine-se ressurgindo, como o deus Ra ao amanhecer, para uma nova vida, mais consciente e alinhada com seu propósito espiritual. Além disso, muitos dos ensinamentos giravam em torno do equilíbrio entre as energias masculinas e femininas, representadas pelos deuses Osíris e Ísis. O equilíbrio entre o feminino intuitivo e o masculino racional é essencial para alcançar um estado de harmonia interior. Trabalhar conscientemente essa integração em nossa vida cotidiana, equilibrando nossa ação com nossa intuição e buscando uma visão mais holística da existência, é uma forma prática de aplicar o que os egípcios nos ensinaram. Porém, talvez a aplicação mais relevante e transformadora desse conhecimento seja uma prática de autoaperfeiçoamento constante, algo que os egípcios valorizavam profundamente. Para eles, cada dia era uma oportunidade para ascender espiritualmente, seja por meio de rituais, orações ou práticas de purificação. Portanto, para integrar os mistérios egípcios em nossas vidas, devemos buscar melhorar constantemente, eliminando as limitações do ego, expandindo nossa compreensão do mundo e buscando a verdade em todas as suas formas. Ao aplicar essas práticas, devemos estar conscientes de que o caminho para o autoconhecimento não é fácil. Obstáculos surgem, como dúvidas internas, medos e limitações impostas pela sociedade ou pela nossa própria mente. O mais importante é não desistir. A jornada egípcia para a verdade foi longa, árdua e cheia de desafios, mas a recompensa foi a imortalidade espiritual e a ascensão para uma consciência superior. E essa jornada está disponível para cada um de nós, se estivermos interessados em seguir o caminho da verdade e da transformação. Assim como os sacerdotes egípcios que guardavam o saber com a responsabilidade de usá-lo corretamente, nós também devemos ser cautelosos e respeitosos com os conhecimentos que agora temos ao nosso alcance. Ao praticar esses ensinamentos, lembre-se de que a verdadeira transformação vem de dentro. E somente quando entendemos o ciclo eterno da vida, podemos realmente abraçar a sabedoria que os egípcios deixaram para nós. O que estava oculto sob as areias do tempo finalmente começa a ser revelado. Os mistérios egípcios, longe de serem apenas mitos e lendas, são códigos profundos que falam diretamente à alma humana. Eles nos convidaram a olhar além da realidade visível, a abraçar os paradoxos do tempo e da eternidade e a perceber que nossa jornada espiritual é cíclica, assim como a do sol que nasce, morre e renasce todos os dias. Os egípcios entenderam que a verdadeira liberdade não vem da busca incessante pelo poder mundano, mas da capacidade de transcendermos as limitações da vida material e alcançarmos a sabedoria eterna. Enquanto os faraós caminhavam entre deuses e homens, eles guardavam um segredo que poucos foram destinados a conhecer. A verdadeira transformação espiritual vem de uma compreensão mais profunda da nossa conexão com o universo. O conhecimento que eles possuíam não era simplesmente para ser aprendido, mas para ser vívido, praticado e experimentado.
E assim como eles, somos convidados a seguir este caminho de autoaperfeiçoamento constante, quebrando as barreiras do ego e do medo e buscando a imortalidade não no corpo, mas na alma. Agora, a grande questão é: estamos prontos para aceitar essa sabedoria? Estamos ansiosos para abrir nossas mentes e corações para a verdade profunda que foi guardada por milênios? A jornada espiritual que os episódios nos deixaram é uma jornada sem fim, uma busca por conhecimento e entendimento que continua a se desdobrar à medida que avançamos em nossa própria evolução. O desafio está lançado. O que você fará com esse conhecimento agora? Estará disposto a permitir ver além do véu e transformar sua própria realidade? O caminho está diante de você. Um caminho de mistérios, revelações e, acima de tudo, de transformação. A escolha é sua.